Sejam todos muito bem-vindos novamente em mais um episódio Podcast Clube M Brasil. Eu sou o Everton, host, junto com meu amigo Diego. Estou aqui como host e olha só, esse cara hoje ele está diferenciado. Por que será que ele está assim? Então o nosso convidado hoje é muito especial. Deixa eu falar aqui. Estamos aqui hoje com o Ricardo natural de BC. Ele é formado em marketing, MBA em Comex, Comércio Exterior. Ele é pastor da Igreja Embaixada em Balneário Camboriú, o primeiro legendário do Brasil e é líder dos legendários no Brasil. Ricardo, seja muito bem-vindo. Senhores, que prazer estar aqui junto com vocês, Everton, Diego, né? A gente está aqui honrado pelo convite e tem muitas coisas para a gente falar e para não falar sobre legendários aqui. É hoje, verdade. Né? Então, tenho certeza que vai ser muito especial esse tempo aqui. A gente fez um alinhamento ali antes de começar o podcast e falou, cara, tem certas coisas que eu não posso falar. Putz, e eu queria tirar todas as dúvidas, que eu sou o futuro próximo legendário aí, já estou há 3 edições tentando fazer o processo, não consegui, sempre esgota, mas agora eu já consegui uma chance aqui de ir no próximo aqui com o pastor. Ricardo, começando, fala pra gente um pouquinho sobre o Ricardo, sobre a história dele, de onde você veio, para depois a gente entrar mais no legendário, mas queria conhecer um pouquinho sobre você. Sim, eu já trabalho com homens, trabalho direcionado a homens já há 20 anos, né? Dentro da nossa igreja, pequenos grupos. E nesse período surgiu o Legendários como uma ferramenta aí poderosa para ativar os homens, né? Como a gente disse, eu sou natural de Balneário Camboriú, tenho toda a minha história, a minha família aqui na região, então vi essa cidade, essa região crescer, não sou tão maduro assim, mas eu vi tudo isso crescer. E o que arde no meu coração é isso, é ver homens transformados, porque quando a gente alcança um homem está alinhado com os princípios corretos, a gente vê uma esposa feliz, vê filhos felizes, e esse é o nosso propósito de vida hoje, alcançar esses homens e transformar, consequentemente, essas famílias. É isso. E o que despertou essa vontade de trabalhar com homens lá atrás? Porque geralmente tem um turning point, né? Tem um ponto de virada. O que você percebe que foi esse ponto de virada para você? Eu tenho uma história antes e depois de Deus, né? Eu me criei em Balneário Camboriú, então tudo que essa cidade oferece eu vivi. Mas chegou um momento que eu comecei a fazer algumas reflexões. Poxa, para onde a minha vida está indo? Comecei a colocar numa balança. O que eu estou vivendo vai me dar futuro? Então, ali com 24 anos, eu decidi mudar algumas coisas na minha vida. E comecei a me conectar a homens que têm o mesmo propósito que eu estava buscando. Então, ali eu comecei a buscar referência como pai, como marido, como cidadão, como profissional, né? Porque hoje a gente busca muitos mentores. Eu acho isso tremendo, a gente tem que fazer isso mesmo. Mas quem é o nosso mentor como pai? Quem é o nosso mentor como marido? Quem vai espelhar para a gente? Quem que a gente vai buscar como uma referência? Né? É maravilhoso quando a gente tem filhos, mas a gente pega aquela criança no colo e a gente diz, e daí? Como é que cria? Não, 20 anos atrás criava dessa forma. E hoje, como é que se cria uma criança? Como é que se conduz um casamento? Então, eu me conectei a pessoas que têm o mesmo propósito. E nesse período, a gente foi evoluindo, foi crescendo, surgiu Legendários, algumas ferramentas. E por onde a gente passa, a gente tem uma missão de promover os homens, fazer com que eles se tornem melhores. E para isso, a gente precisa encontrar ali um coração ensinável e alguém que está buscando o mesmo objetivo que a gente. Isso a gente pode levar para qualquer área da vida. Boa, eu sou exemplo vivo disso, né? Passei pelo processo da ferramenta dos Legendários, foi uma honra para mim. Quem me convidou foi o Guilherme Amaral, de Itapema, coordenador de segurança lá. Ele me convidou 2, 3 vezes, eu demorava para me inscrever, ou eu dava uma olhada na minha agenda primeiro e não estava disponível e não me inscrevia. E na 3ª vez que ele me mandou o link, eu me inscrevi primeiro antes de olhar a agenda e antes de avisar minha esposa. Foi no feriado de 7 de setembro, em setembro de 2023, top da Independência, que eu subi a montanha como senderista e desci como legendário. E aí foi tão glorioso para mim que eu só cheguei em casa e falei para minha mulher, em setembro nós não vamos viajar, que eu vou fazer um retiro espiritual. Foi esse nome que eu usei para explicar para ela. Exatamente isso. Sabe o que ela disse? Eu vou viajar com as minhas primas, eu vou sair com a minha irmã, vou passar o feriado em Curitiba. Eu falei, tudo bem, amor, tá tudo tranquilo.
e eu vou fazer o retiro espiritual lá na montanha. O Guilherme, meu amigo, me convidou. Ele era prestador de serviço da minha construtora em Navegantes. E aí a transformação, por quê? Porque a gente está buscando a conviver com homens do mesmo princípio que a gente. É bem isso aí que o senhor falou. Estar junto com pessoas que estão na mesma direção que a tua. Buscar uma coisa nova na tua vida. Na verdade, estava buscando uma coisa nova mesmo. Muita coisa acontece, né? Eu tenho 23 anos de casado com a mesma esposa, 2 filhos, um casal de filhos. E aí chega um momento que você fala, cara, eu tenho que me direcionar. Tem que ir pra frente. E lidar com pessoas assim. E aí, só antes, bem rapidinho, eu sei que a gente já tem que dar uma adiantada até pra gente saber o começo da nossa conversa, né, Diego? Então eu queria que o Ricardo explicasse assim... o Ricardo trouxe o Legendário para o Brasil, mas aonde surgiu o Legendário? Como é que foi o processo? Quem profetizou na tua vida dizendo que seria você que ia trazer o Legendário para o Brasil? Que tamanho está o Legendário hoje? Essas coisas nesse Muita sentido. pergunta, deixa ele... Vamos... Você não vai lembrar da metade. Manda bala. Vamos lá, gente. Eu acho que tudo parte de um visionário, né? Legendários começou na Guatemala em 2015, com um grupo de 120, 130 homens, que decidiram implantar um processo de transformação de homens. Isso veio crescendo. Mas o meu líder, meu pastor, Michael Abud, ele esteve na Guatemala e ele viu esse projeto. E ele retornou me falando sobre isso, sabendo do nosso desejo, nosso comprometimento em transformar homens, trabalhar com homens. E a partir dali a gente começou alguns contatos. Então nós trouxemos a pessoa da Guatemala aqui para Balneário Camboriú e ali a gente fez uma conexão. Em 3 semanas eu estava ali na Guatemala. Confesso para vocês, eu fui buscar no mapa, sabia que era América Central, mais ou menos ali. Onde é que é isso? Não, você vai para a montanha, na selva da Guatemala. Uau! Eu disse, eu preciso levar mais alguém junto comigo. Fiz alguns contatos, levei 2 pessoas junto comigo. Então, essa semana está fazendo 7 anos que a gente teve a experiência. Foi junho de 2017. Legal. E ali a gente teve aquela experiência, enviamos mais alguns homens, formamos um time de 10 homens. Esses 10 homens... A gente retornou para o Brasil, formamos essa equipe e ali nós decidimos fazer o primeiro desafio top, que a gente chama. Né? Antigamente se chamava REC, mas é a mesma coisa, Trek Outdoor de Potencial. E ali com essa equipe de 10 homens nós formamos o primeiro top, fizemos a primeira edição, foram 92 homens, e a partir dali a gente foi seguindo, foi dando sequência, mas tudo é ligado à visão de uma pessoa. A pessoa que viu tudo isso acontecendo. Porque hoje, a gente olha para o Brasil hoje é o país que mais tem legendários. O que tem acontecido no Brasil hoje é algo que não aconteceu em nenhum dos outros 14 países que tem legendários. Algo muito forte que tem acontecido. Isso partiu de Balneário Camboriú. Então, a partir daqui, a gente abriu outras trilhas. Já estamos em todas as regiões do Brasil, crescendo de uma forma exponencial, né? Ninguém mais tem como conter esse crescimento, porque já é muito maior do que todos nós, e com o objetivo. Por que tem acontecido isso? Porque a gente tem visto a transformação de cada homem. Né? Contar algo para vocês aqui. Na 3ª edição, foi em maio de 2019, fizemos a primeira em novembro de 2018 em Balneário. Na 3ª em maio de 2019, na semana veio uma notícia de que iria nevar aqui no estado. Então as pessoas correram daquela edição. E ali foi um ponto crucial. Ou a gente adiaria, ou a gente seguiria com o evento. E nós decidimos seguir com o evento. Então, foi uma edição que foi um divisor de águas. Porque ali a gente decidiu não retroceder. E a partir dali a gente foi crescendo, veio pandemia, né? Durante a pandemia a gente fez as edições de acordo com as questões de segurança. Boa. E a partir dali explodiu. Persistência. Falando do mercado empresarial, né? A gente usa muito isso. Resiliência e persistência, não desistir. Eu acho que todo mundo na vida, seja na empresa, tem aquele momento que tu diz, ou vai ou racha. É isso aí. Que se tu retroceder, tu vai retroceder em todos os momentos da tua vida e da tua empresa. É isso aí. Ô, Ricardo, e por que Balneário Camboriú? Balneário Camboriú porque nós que... Por que o Vale Europeu? Vamos lá. Na verdade, eu contei essa parte do pastor Mike falando e tal. Nós estávamos numa reunião de empresários uma vez, na igreja.
e ali a gente colocou algo diante de Deus. Peça o que você quer. Um momento muito especial, né? Talvez seja difícil a gente explicar aquele momento que estava acontecendo aqui. E naquele dia eu disse, Senhor, me dá algo para alcançar os homens dessa nação. Eu poderia ter pedido muitas coisas, pessoais inclusive, e eu fiz esse pedido. A partir dali começou a acontecer essa conexão com o Legendários. Então, como nós somos os primeiros a fazer, a primeira edição partiu de Balneário Camboriú, né? Onde são os pioneiros do Brasil. E ali a gente auxiliou várias outras sedes a iniciar, depois veio Belo Horizonte, depois veio Curitiba e por aí vai. Abrimos agora recentemente a primeira no Nordeste, Imperatriz do Maranhão, vai ter agora Belém do Pará, estamos abrindo também Palmas no Tocantins. Então tem acontecido por todo lugar e partiu de Balneário justamente por isso, porque nós somos os primeiros. Né? Porque ninguém conhecia Legendários. Os pioneiros estavam aqui e aí foi natural, né? E hoje é bacana tu falar do Legendários, mas antigamente, há 5, 6 anos atrás, você vai para uma montanha com a gente, passar 4 dias, mas eu não posso te contar o que vai acontecer. Exato. Como que foi? Porque assim, todo início de projeto a gente sabe que tem um start e tem as suas etapas, suas dificuldades. Quais foram as dificuldades no começo do Legendários? Como que foi esse processo para vocês? É fazer as pessoas acreditarem no resultado. É quando tu tem um produto maravilhoso, tu sabe que vai dar certo, sabe que transforma, falando de uma forma empresarial, né? Você transforma a vida das pessoas, mas não tem aquela prova social ainda. Então hoje o Legendários ele é baseado na prova social, de algo que as pessoas, a gente diz, não pode contar, porque para não estragar a experiência. Né? Assim como eu, quando tive essa experiência, eu não queria que ninguém me contasse, eu fui de peito aberto mesmo. Eu não fui ali para observar nada, eu fui para viver aquela experiência. Então a gente vive dessa forma e hoje quem mais divulga os Legendários, por incrível que pareça, são as mulheres. Aí, ó, a gente vai entrar nesse ponto, mas antes de entrar no ponto da mulher, eu queria saber de uma coisa, Ricardo. Assim como no meio empreendedor, na empresa, muitas vezes a gente passa por dificuldades e vem às vezes aquele sentimento, putz, será que eu continuo? Será que eu paro? Teve esse momento no Legendários de pensar, será que vale a pena isso? Será que vale a pena eu continuar? Ou teve uma dificuldade muito grande? O que você pode falar sobre isso? Eu acho que essa terceira edição lá em maio de 2019, na pandemia, ela foi muito desafiadora. A pandemia, nós iríamos sair na quinta-feira, na terça-feira parou tudo. Imagina. E a gente, não, vai para maio, vai. Mas isso gerou uma sede ainda maior. E claro, a gente se reinventou também. O processo ele é exatamente o mesmo, mas a gente se reinventou. Se tu pegar hoje, quando tu participa do Legendários, todo empresário que se basear nesse modelo de gestão, ele vai ter sucesso, independente daquilo que ele faz, do serviço que ele presta, do produto. Por quê? Porque nós montamos uma empresa, falando de Balneário Camboriú, com uma equipe de 200 pessoas que estarão trabalhando para atender quase 350 homens na montanha, superando todas as intempéries. A gente vai para a montanha e não sabe o que vai enfrentar lá, questão climática. O grupo é completamente diferente da edição anterior e tudo funciona perfeitamente. O Evandro sabe disso. Quem é empresário olha aquilo e diz, eu não acredito que está acontecendo aqui. Então nós montamos uma grande empresa que vai funcionar durante 4 dias e na segunda-feira ela está desfeita. E com pessoas que às vezes nunca serviram junto conosco. Pessoas que não são especializadas naquela área. Então, existe uma organização. E o que a gente carrega em Balneário Camboriú, que a gente chama como essência, é a cultura. Nós temos uma cultura muito forte. Você vai servir conosco a primeira vez, automaticamente você entra naquela cultura. Então, é um modelo que todo empresário, eu acho que ele tem que ter essa experiência pessoal, de viver isso, vai ser tremendo para todas as áreas da vida dele, mas a partir do momento que ele entende o modelo de gestão, ele diz, rapaz, muitas coisas para aplicar. E já adiantando um pouquinho o assunto, foi o que a gente fez numa operação do Rio Grande do Sul. Nós chegamos lá, no domingo, 2 horas da tarde, reunimos 7 pessoas numa chamada de WhatsApp, estabelecemos que íamos entrar com uma operação no Rio Grande do Sul. Queríamos chegar na segunda-feira, a Defesa Civil disse, não venham, a gente viu que a coisa tinha necessidade e decidimos, terça-feira estamos chegando lá. Terça-feira, meio-dia, nós estávamos chegando no Rio Grande do Sul, colocando uma base, um modelo de gestão, um planejamento e uma forma de trabalho que a Defesa Civil, a Cruz Vermelha, veio entender algumas coisas que a gente fazia lá.
E é um modelo que tem sido replicado agora. Foi Por quê? extraordinário. Porque a gente usou toda a estrutura, toda a forma de trabalho, as pessoas. Porque, assim, uma coisa que eu aprendo com o nosso líder, o Michael Abud, o pastor Michael Abud, que não tem que estar baseado em pessoas, tem que estar baseado em processos. Porque as pessoas eu posso mudar a qualquer momento. Eu não dependo de uma pessoa. A gente pega um modelo de gestão do McDonald's. Tu pega um estagiário, alguém que nunca trabalhou na vida. E tu pega uma... E ele usa esse exemplo. Eu estou só, na verdade, contando o que ele nos passa. Tu pega uma hamburgueria, o chefe é top. Formado na França, não sei aonde. Não existe hambúrguer melhor que ele. Só que, de repente, aquele chefe ele ficou doente, ou por algum motivo ele quer tirar férias. O negócio dele não roda. Não tem processo. Aí tu pega um estagiário do McDonald's, tu vai em qualquer lugar do mundo, é McDonald's, existe o processo. Então, tudo que a gente faz é baseado em processos, não é em pessoas. E aí tu vai saber se a pessoa tem ego ou não, porque às vezes ela quer que seja através dela. Sim. E o processo já te blinda de muitas coisas sobre isso. Já quebra. Eu trabalhei muito tempo com processo e eu falava uma coisa, as pessoas vão e os processos ficam. Perfeito. Conectando negócios com o legendário que o pastor Ricardo falou, eu gosto muito de hierarquia. E isso funciona que nem a comparação que o senhor fez, né? Então tem hierarquia, tem liderança, tem coordenadores e depois todo o pessoal. E a logística é extraordinária, é fora de série. A gente, na verdade, não entende como é que o negócio funcionou tão fluindo o processo, desfrutando o caminho, tudo em perfeição. E a gente assim. trabalha com 100% de voluntários. Isso. Sim, os staff, todo mundo né? querendo servir, porque assim, quando a pessoa ela tem uma transformação, eu vejo muito isso, né? Em eventos de imersões, inclusive eu faço imersão. A pessoa ela quer estar ali servindo porque ela recebeu uma experiência tão... Eu já servi muitas formações também. Você quer estar ali dando o teu melhor porque você recebeu o teu melhor. Então, quando você recebe isso, você quer transferir isso para o mundo. Daí hoje a gente tem, independente da classe social, econômica, cultural, participa do Legendários todo mundo. E servindo lá, a gente tem do mega empresário ao funcionário de chão de fábrica. E todo mundo servindo da mesma forma, tendo a mesma experiência. E a gente abre inscrições para servir, por exemplo, a gente leva ali em média 200 pessoas. Mas tem 1000 pessoas que se inscrevem. A gente não tem como levar todo mundo. Né? Assim como existe uma concorrência para viver a experiência primeira vez, as pessoas querem estar lá servindo. Porque justamente é o que tu falou. Eu preciso estar revivendo, rememorando isso tudo, né? Sendo exposto a esse ambiente, né? Porque a montanha por si, ela não transforma a vida de ninguém. É aquilo que está na montanha, que é a presença de Deus. E independente se a pessoa tem uma crença ou não, em algum momento, Deus vai falar o coração dela, ela vai ter uma experiência que vai transformá-la. Por isso que a inscrição é aberta, independente da religião da pessoa, daquilo que ela crê ou daquilo que ela não crê. A gente tem, agora a partir de 18 anos, tem homens com 85 anos tendo essa experiência. Que legal. Então, tu pega várias gerações. Por quê? Porque foi desenhado especificamente para homens. Está no nosso DNA tudo aquilo que a gente vive nas 72 horas da montanha. E eu tenho um testemunho, eu já quero aproveitar e já vou dar meu testemunho, que eu acho que, cara, é extraordinário, assim. Primeiro que você tem que subir a montanha com o coração aberto, ensinável e acreditar realmente no Espírito de Deus que está lá em cima, né? E aí teve uma palavra tua que me tocou muito, mas você vai lembrar qual ministração que é, mas eu só vou dizer a palavra. Você disse assim, alguém aqui é pai de menina? Levanta a mão. E aí, calma, a galera levanta a mão, né? E eu lá. A tua filha, ele dizendo para todos os homens lá, né? A tua filha vai se casar com um marido parecido com você, que é o pai dela, porque é o único exemplo de homem que ela tem dentro de casa. Cara, na hora, aí você começa a chorar, né? Porque daí na hora eu fiquei imaginando eu dando exemplo, alguns exemplos errados que eu dava para minha filha, né? Por exemplo, ficar sentado no sofá domingo a tarde inteira, tomando cerveja e assistindo futebol. E aí eu fiquei imaginando a minha filha me olhando no sofá e eu com a latinha de cerveja na mão. Hoje que eu já não faço mais.
E aí, cara, os exemplos, eu tinha uma dificuldade enorme de rezar, de orar à noite, preguiça mesmo, queria dormir e não ia orar com as crianças. E agora, do Legendário pra cá, a gente ora e as crianças me cobram. E aí, nesse processo de setembro até hoje, tem coisas que vai acontecer na vida da gente, né? Minha filha pediu para mim comprar uma Bíblia para ela. Aí eu levei ela na loja, lá para ela escolher, né? Meu filho, peguei ele orando de coque no sofá, não sei se eu já te contei essa história. E tudo, nossa, cara, é de chorar. Meu filho tava de coque no sofá paradinho, né, de boa, e tava só eu e ele em casa. E minha mulher tinha saído para buscar minha filha na ginástica. Aí, quando ele se levantou, eu perguntei: o que você estava fazendo, Bernardo? Eu estava rezando para Papai do Céu. O que você pediu, Bernardo? Eu pedi para ele sarar minha frieira. Mas como você falou com ele? Eu pedi: Papai do Céu, por favor, sara minha frieira que está doendo muito. Se o senhor não puder sarar, me manda uma pessoa para sarar a frieira para mim. Olha que exemplo. É porque ele ouve a gente falar, cara, o processo na montanha, e daí você se torna mais amigo do teu filho, você se torna filho de Deus Pai. Antes realmente tinha uma dificuldade enorme de chamar Deus de Pai. Olha, isso também é importante, cara. Tu tem intimidade com Deus. Chamar Deus de Pai é ter intimidade com Deus. Você fala: Pai, estou aqui, me ajuda, por favor, nesse processo, nesse momento. E aí, ouvir meu filho falando isso é o exemplo do homem, é a ferramenta do Legendário, trazer o homem para ser o provedor da tua casa, da tua família e o exemplo da tua casa. Para ser o que ele veio para ser. Cara, acho que isso para mim já foi assim extraordinário, a mudança de vida realmente. Obrigado, viu? Imagina, meu irmão. Coração. Imagina, Deus te abençoe. A gente só está passando adiante aquilo que a gente recebeu de alguém um dia. E essa é a nossa função, né? Legado é isso. Deixar transbordar aquilo que a gente recebeu. Nós falamos antes sobre mentores e tal, né? A gente vive uma carência hoje de referência na nossa nação. Alguns anos atrás, a gente tinha referências esportivas. Às vezes, nem tanto como um pai, um marido, mas um homem de fibra, um homem de garra. Você vai vencer, você vai dar certo. Eu tenho 2 filhos também. Um que vai fazer 14 agora esse mês, e o outro, o Bernardo, com 8. Eu olho para eles e digo: gente, quais são as referências deles? Se não for eu a referência, quais referências eles vão ter? Vamos falar sobre uma referência de liderança. Não estou falando sobre outras áreas. Quando o Romário saiu para a Copa de 94, que ele bateu no peito e disse: gente, se a gente não ganhar essa Copa, vocês vão cobrar de mim. Olha isso. Chamou uma responsabilidade. Sim. Hoje a gente vê homens querendo se isentar de algumas coisas. Esse é um exemplo que a gente pode usar para qualquer área. Como um líder, como um empresário, a gente tem que bater no peito e dizer: ei, olha para mim, porque eu sei para onde eu estou indo, porque às vezes a nossa equipe não vai acreditar. Eu passei isso muitas vezes no Legendários, querendo mostrar algo que às vezes as pessoas não estavam acreditando nele, porque não tinham conseguido visualizar. Depois que elas vivem a experiência, fica mais fácil. Mas a gente tem essa responsabilidade hoje como homem. As mulheres precisam olhar para a gente e dizer: não, tem alguém que vai estar cuidando de mim. Às vezes elas têm que ocupar espaços que elas não gostariam de ocupar, mas elas estão até sobrecarregadas por carregar uma mochila que a responsabilidade não era delas. E a gente tem que seguir dessa forma, sendo uma referência para os nossos filhos, para os nossos funcionários. Não estou dizendo que a gente vai ser perfeito, mas a gente tem que dizer: eu sei para onde eu estou indo. Se em algum momento eu errar, eu vou corrigir a rota, e eu sei para onde eu estou indo. Né? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo um dia bateu no peito e disse: gente, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E hoje a gente fica assim: não olha para o homem que o homem falha. Que conversa furada é essa? Se eu não tiver hoje uma referência de... Eu tenho referência de marido. Quem que eu sigo hoje de marido? Eu tenho referência de empresário. Eu tenho referência dentro do Legendários. Eu tenho referência hoje de pai. Quem que é o modelo de pai que eu vou me espelhar ali? É isso. E a gente precisa disso. É verdade. Né? Porque senão a gente acaba esquecendo algumas áreas e diz: poxa, consegui tudo, mas não consegui nada. É isso aí. Né? O tempo passa. E o ser humano, ele é tão adaptativo, eu falo muito sobre isso, né? Porque você acabou de falar, às vezes a mulher, ela tá carregando uma mochila, um peso que não é dela. Só que imagina que ela carrega isso, sei lá, ela cresceu aprendendo a carregar isso. Então hoje tem um movimento, inclusive, da parte do feminino, onde, não, eu sou autossuficiente.
eu consigo me resolver. Só que, cara, isso é muito pesado pra mulher carregar uma coisa que não é dela. Uma coisa que era pro homem estar tomando a decisão, entendeu? E daí a mulher traz, não, mas eu consigo resolver. Mas ninguém falou que você não consegue. Só que você pode ter alguém que faça isso pra você, para que você tenha uma leveza maior em outras áreas da tua vida, para que você consiga cuidar do lar, para que você consiga cuidar de si. Sim. Faz sentido isso pra você? Sim. Não, perfeito. E essa onda feminista, digamos assim, muitas mulheres têm sido enganadas. Porque, infelizmente, homens maus passaram pela vida delas. E às vezes homens omissos. Às vezes a figura paterna. Às vezes um relacionamento que ela teve. Às vezes a própria mãe desnudou o pai, inverteu os valores. Não, você não vai depender de homem nenhum. Gente, não estou falando sobre dependência, estou falando sobre unidade. A mulher que entende e o marido, que eles estão juntos no mesmo propósito, ninguém segura. Existe um princípio, o princípio da unidade. Vamos falar sobre a Bíblia. A Bíblia diz que o que 2 ou mais ligar na terra está ligado nos céus. O que 2 ou mais desligar na terra está desligado nos céus. Se a gente entender que com a nossa esposa nós não estamos competindo, nós estamos somando, e daí um precisa entender o papel do outro. Porque não adianta também querer cobrar da mulher se existe um homem omisso, porque ela vai ser obrigada a ocupar aquele espaço. Sim. E estão ali competindo. Gente, não é assim. Para com isso. É a unidade. Você casou, você tem um relacionamento para dar certo, para somar. Não é o meu e o dela, é o nosso. Quando um casal entende isso, ninguém segura mais. Quando a humanidade entrou em concordância, Deus disse, eu preciso mudar isso aqui, porque isso aqui vai chegar longe demais, não está da forma certa. Por quê? Porque existe um princípio da unidade. A unidade dentro da empresa, a mesma visão, o mesmo propósito. Não é a uniformidade, a gente sabe disso, mas é a unidade. E dentro do Legendários a gente tem isso. A unidade. Nós falamos sobre um novo nível de amor, um novo nível de honra e um novo nível de unidade. Amor não são palavras, são atitudes. Amor não é sentimento, amor é decisão. Honra é pegar, reconhecer a história de alguém. E aquilo que para essa pessoa foi o teto, para mim vai ser o piso do primeiro andar. Se eu honrar alguém que construiu algo, toda a história de acertos, de erros, eu vou dizer, poxa, essa pessoa chegou com a trajetória até aqui. Eu já não vou precisar percorrer todo aquele caminho. Eu já parto daqui, pum, eu vou explodir. Se o meu filho me honrar, ele vai ser muito maior que eu. Sim. Putz, você falou tudo, porque às vezes as pessoas elas desonram pai e mãe. E eu falo muito isso. Um exemplo, os pais, muitas vezes, eles vieram para dar errado em algumas áreas para que os filhos dessem certo. Porque daí a mãe desonra o pai. Você não vai ser igual ao seu pai. Mas, putz, se ele veio, fez isso, deu errado, ele quer o quê? Que eu prospere. E às vezes as pessoas, por amor, por lealdade invisível, elas ficam o quê? Atreladas. Se o meu pai fracassou, eu vou me tornar um fracassado. E daí ele se torna omisso. E daí a mulher tem que carregar o peso. E daí vive pesado o relacionamento dos dois. Sim. E honrar não é pro outro, é para você mesmo, claro. Né? Quando você honra a Deus, você não é por Deus, nem precisa da tua honra, na verdade. É para você em agradecimento que Deus existe por ti. Perfeito. Se eu te honrar, o que vai mudar na tua vida? Nada. Vai mudar é na minha. Eu sou o abençoado, eu sou o beneficiado. E às vezes a gente olha para os nossos pais, e quando eu tive os meus filhos, a ficha caiu sobre muitas coisas. Eu disse, gente, mas precisava disso? Aí eu comecei a entender que eles estavam me blindando, aquilo que tu falou. Os nossos pais, eles foram heróis daquilo que eles puderam fazer. Eu digo assim, gente, hoje casar e imobiliar uma casa é fácil. Tu vai na Casa Bahia, parcela em 24 vezes, fechou. E antigamente, como é que era para eles? Hoje a gente tem a oportunidade de acesso a fazer uma faculdade à distância. Muitos dos nossos pais não tiveram as oportunidades que a gente tem hoje. Hoje, através da internet, a gente tem acesso a um mundo de informações. Eles não tinham tudo isso. É verdade. E a gente fala sobre amor, honra e unidade. Por que a gente está muito forte? Porque a gente tem unidade. A nossa unidade quer dizer que a gente está indo para o mesmo lugar, está indo, a gente chama em manada, né? E a gente está indo de uma forma coesa, de uma forma unida, e a gente sabe para onde a gente está indo. A gente tem unidade. Quando você vê um outro homem com a camisa laranja, já aconteceu encontrar em aeroporto, tu ouviu um AU que a gente fala, né? Que é o amor, honra e unidade. Cara, tu para conversar, tu é da onde? Não, tu fez o teu top aonde? Tu sabe que se aquele cara é daquela cidade, tu precisar, ele vai te chamar para dormir na casa dele, se tu precisar de alguma coisa. Porque tu se identifica com a história que aquele homem viveu e que ele tem a responsabilidade de viver.
Né? A gente diz, ninguém volta da montanha perfeito. De honrar. A gente volta tendo que honrar tudo aquilo, por quê? Porque eu, como legendário, preciso honrar o Evandro, ele precisa me honrar, e nós todos estamos honrando a Deus. E só para fechar aqui, a gente fala muito isso, não importa o que homens maus tenham feito nessa nação, o que importa é que homens bons decidiram se levantar para escrever uma história completamente diferente. Amém. Porque não é pela devastação do outro, é pelas sementes que eu decido lançar. E essas sementes talvez não vão aparecer nos primeiros 6 meses, 1 ano, mas vão aparecer na vida do Bernardo, vão aparecer na vida da filha. Quando ela for se casar, qual é o modelo de pai? Então, a gente está construindo algo que tem um reflexo, agora tem, mas o reflexo é muito maior nas próximas gerações. E tem uma frase que eu levo para a minha vida: não é só por mim. Tudo que eu faço não é só por mim. É por vocês, é pela minha família, é pela minha cidade, é pelo meu Deus, é pela minha esposa, é pelos meus filhos. Por isso que eu não desisto. E o episódio que eu descobri essa frase, que eu coloquei ela na minha vida, foi muito difícil. Foi um acidente de carro. Eu ali estava com a minha esposa, só tinha o meu filho mais velho, o Luca. Enfim, nós batemos o carro e ela teve que sair de ambulância, socorrida, eu com meu filho ali, e eu socorrendo ela. E, para resumir, chegando no hospital para ver como ela estava, graças a Deus tudo ficou bem. Quando eu fui levantar da cadeira, eu não consegui levantar mais, porque eu tinha fraturado costela e tal. Aí eu pensei, poxa, mas eu estava com essa dor antes. Mas aquela dor foi anulada enquanto a minha família tinha uma necessidade. No momento em que eu pude sentir a dor, eu me dei o direito de sentir ela. Porque não é só por mim, em alguns momentos. Gente, liderar uma empresa, funcionários, ter a responsabilidade de famílias atrás de ti. Tem momentos que tu não se dá o direito de sentir algumas dores. Sim. Tu vai sentir, às vezes, é no teu quarto, é sozinho, às vezes na solidão. E aquela dor vem. Conduzir uma família, conduzir discípulos, pessoas. É dessa forma que a gente leva a vida. Por isso que eu carrego isso muito forte para a minha vida. Não é só por mim. O que eu estou fazendo hoje, se fosse por mim, eu ia desistir de muita coisa. Para que isso? Mas tem muitas pessoas seguindo os meus passos. E daí a gente precisa seguir adiante como legendário, como pai, como marido, como empresário, enfim. Você falou uma coisa muito interessante. Eu tenho um mentor, o Masaru Ogata, e ele fala o seguinte: treinador não tem o direito de ficar doente. Quando ele falou isso, a gente olhou para ele e disse: você não tem o direito de ficar doente. Por isso que você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar disso, daquilo. Por quê? Porque tem pessoas dependendo de você. As pessoas confiaram em você para estar naquele dia. Então, você não tem o direito de ficar doente. Daí, quando eu entendi isso, eu não tenho direito de ficar doente com os meus alunos, mas eu também não tenho o direito de ser omisso com a minha família. Uhum. E daí o que você vem falando agora, dentro desse processo, a unidade, né? A unidade de homens, mas inclusive a unidade com as esposas. Agora a gente pode entrar naquele assunto que você falou, as mulheres divulgam. Mas trazendo agora para as mulheres que estão em casa, qual é o benefício da mulher de ter um homem legendário, de ter um homem que subiu e desceu a montanha? Quais são esses benefícios? É um homem que vai estar alinhado com o propósito de Deus. E vai honrar a tua família. Honrar a família. Eu vou dar um spoiler aqui. Vai lá. Família não se abandona. Família não se abandona. Isso na montanha é algo muito forte. A palavra família, quando o legendário ouve essa palavra família, é algo muito forte para a gente. A gente aprende que para a gente conquistar algo grande, a nossa esposa tem que estar lá junto conosco. Às vezes elas não aparecem, mas elas estão cuidando daquilo que tem de maior valor, da nossa casa, dos nossos filhos, cuidando da gente. Eu converso muito com a minha esposa sobre isso. Tu conhece o marido através da esposa. Tu olha para a esposa, tu sabe se ele é um bom marido ou não. Tu conhece o marido através da esposa, a esposa através do marido. Não estou falando somente pelas vestes. Eu digo, amor, você tem que cuidar de mim. Ver se eu estou alinhado, como é que está minha roupa, porque às vezes eu não consigo ver algumas coisas. Então é um cuidando do outro, um protegendo o outro. De diversas formas, em várias áreas. Então a mulher que recebe um homem que retorna da montanha, primeiro ela tem que entender que esse homem não é perfeito. Ele volta com dificuldades, volta com algumas coisas, porque são 4 dias muito intensos. Mas ele volta sabendo o valor da família, volta sabendo o que é honra, o que é amor, o que é fidelidade.
é um choque de transformação na vida de um homem. E ele vai precisar muito da esposa. Por isso que, paralelo ao evento que a gente faz do Legendários, a gente faz um evento para as mulheres, que é preparando elas para o marido que será recebido no quarto dia, geralmente no domingo. Isso ali. durante o processo, enquanto os homens, sei lá, as mulheres estão se preparando aqui? Isso, a gente cria um chá, aquela coisa café, de um menina, né? Muito bem feito, muito bem decorado. Um chá ou uma reunião, né? Então a gente sempre divulga para aquele grupo que está indo para a montanha. E as mulheres, elas são preparadas para quê? Para capacitar essas outras para receber o marido. O novo homem que Novo vai homem. descer da montanha. Porque não adianta um homem chegar, um novo homem, com uma esposa com velhos hábitos. E às vezes ela tem até as justificativas dela para reivindicar algumas coisas. Mas ela é preparada para quê? Para entender que esse marido vai precisar de uma nova mulher também. E aí, meu irmão, existe uma unidade, é outro casamento, é outra família, é outra esposa, é outro marido. E aí essa família começa a fluir naquilo que Deus tem para a vida deles. Prosperidade em todas as esferas. E tem um outro spoiler que eu vou dar aqui aproveitando. Homem sozinho é presa fácil. É isso aí. União. É isso aí. Você entrou já numa vertente que eu até queria falar com o Ricardo aqui sobre prosperidade. Né? Muita gente vê hoje as crenças, né? Que dinheiro é coisa do inimigo, que é uma coisa ruim, não sei o quê. A gente vê isso hoje, né? Principalmente no Brasil, quando a gente vai falar de mentalidade. E as pessoas olham o dinheiro como uma coisa, mas se a pessoa quer fazer o bem, então não cobra. E isso é a minha visão. Muitas vezes quando a pessoa não cobra, a pessoa não dá valor. Mas dentro do processo do Legendários tem um valor que a pessoa investe, que é um investimento para ela sair de lá, inclusive transformada. O que você tem a dizer sobre essa questão do valor? Porque eu vejo hoje muitas críticas, inclusive, não só sobre os Legendários, mas entre outras associações, que também tem o valor de investimento e o pessoal critica. Sim. Qual a sua visão sobre isso? Eu acho que tudo que tem valor vai ter um custo, né? Então, até dentro do Legendários, no começo, a gente enfrentou muito isso. Ou de uma forma maior, digamos assim. Hoje, a pessoa vai, porque ela já ouve os testemunhos. Mas, o que as pessoas contam pra gente? Rapaz, eu pagaria muito mais para ter essa experiência. E as esposas falando, eu pagaria muito mais para o meu marido ir até a montanha. Mas vamos lá, por que existe essa mentalidade? E, infelizmente, inclusive com o povo de Deus, sobre dinheiro, parece que tem aversão, parece que tem dinheiro, Deus está longe. Eu não sei onde, não sei em que Bíblia aprenderam isso. Eu não sei que princípios que as pessoas aprendem. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, assim como o amor à bebida, o amor à prostituição, como o amor à avareza, o amor a tantas coisas. Por quê? Porque Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Mas a partir do momento que eu entendo que o dinheiro, o recurso, ele está para me servir e não eu servir o recurso, eu entendo, poxa, eu hoje, com 10 milhões de reais, eu vou poder abençoar quantas pessoas? Muito mais. Então, meu irmão, existe um propósito. De outra, a Bíblia fala que nos últimos tempos haverá uma transferência de riquezas. Que o povo de Deus se prepare para essa transferência de riquezas. Porque quando a gente entende que esse recurso ele tem um propósito, Deus vai derramar sobre a minha vida, sobre a tua vida. É isso aí. E a Bíblia diz que o dinheiro a tudo responde. As pessoas respeitam... Eu vou falar aqui. As pessoas respeitam mais um homem cheio de Deus pobre ou um homem cheio de Deus rico? Vamos lá. Sendo bem sincero, Bem um homem sincero. cheio de Deus rico. Respeitam mais. A Bíblia, inclusive, conta casos como esse. Se for contar, deve saber, mas infinitas vezes a palavra dinheiro, riqueza é citada na Bíblia. Claro. Quem era Abraão? Jesus, tadinho, entrou num jumento. Ei, meu irmão, ele entrou num jumento 0 km. Qual é o melhor carro de hoje em dia? Jesus entrou desse jeito, com a melhor veste. Agora, peraí. Agora eu estou usando isso com qual propósito, qual finalidade? Eu quero que Deus dê muito recurso para o povo dele. Quando a gente entende o propósito, quantas vidas eu vou ganhar? Esse trabalho no Rio Grande do Sul, nós tínhamos lá empresários, inclusive alguns legendários, que ficaram com o próprio helicóptero, vários dias,
Quanto custa um helicóptero o dia inteiro, combustível para cima e para baixo, manutenção? Gente que foi com a caminhonete, gente que investiu milhares de reais. Empresários que de várias partes do Brasil estão mandando uma carreta de alimentos. Peraí, se a gente não tivesse recursos, a gente ajudaria esse povo? Se não tivesse dinheiro, não ia ter como ajudar e abençoar mais pessoas, né? Entendeu? É um legendário de Pato Branco, né? Que ele foi com o próprio helicóptero dele. O Valmir. Valmir. Então, assim, as pessoas, eu não sei que Bíblia elas leem, mas talvez isso venha de uma cultura, e eu não estou criticando a religião, mas estou falando sobre um momento que passou. Católica, apostólica, romana até. Sobre aquilo que as pessoas não poderiam dar ou deveriam dar pouco. Eu tenho um relacionamento com Deus que eu não dou esmolas para Ele. Eu dou o meu melhor. Eu dou daquilo que Deus tem colocado sobre a minha vida. E o meu melhor, muitas vezes, foi como a oferta da viúva. Muito pouco, mas foi o meu tudo. Boa. Nossa. Amém. E eu já tive momentos que eu pude transbordar, e eu quero cada vez mais fazer isso, muita coisa. Mas que talvez não tenha custado o meu tudo, como foi aquele momento da oferta da viúva. Deixa eu contar um caso para vocês. Nós estávamos lá no Rio Grande do Sul, atendendo uma associação de mulheres, que elas estavam sendo, talvez seja forte que eu vou falar aqui, estupradas dentro de abrigos. E nós intervimos, montamos numa noite um abrigo para mulheres. Beliches, camas, atendemos lá. Essa associação está lá até hoje, atendendo crianças. E a gente estava saindo de lá, até o Thiago Negro estava com a gente. Chega um homem, numa bicicleta, uma barra forte azul, um senhor, devia ter uns 70 anos, com uma sacolinha na mão, com um cobertor dentro. Estava frio, dia de manhã cedo. Ele chega para entregar um cobertor. Saiu da casa dele, de bicicleta, no frio, o senhor já de uns 70 anos, para deixar um cobertor. Ele deu o melhor dele. Rapaz, aquilo ali chacoalhou meu coração. Porque às vezes, e as pessoas dizem, quando eu tiver muito, eu vou ajudar as pessoas. Às vezes, Deus está te testando a tua fidelidade naquele cobertorzinho. Porque aquele cobertor não mudou a vida de muita gente, mas mudou a vida de uma pessoa. Uma pessoa dormiu aquecida naquela noite por causa de um senhor que decidiu sair de casa, não olhando para o pouco, mas olhando para aquilo que ele poderia fazer. Então, financeiramente, a gente não tem que ficar olhando para o outro que dá muito, para o outro que dá pouco. Eu tenho que ficar olhando para aquilo que eu consigo fazer. Hoje, se eu posso fazer, é um cobertor que vai aquecer, mudar a vida de uma pessoa, eu tenho que fazer. Porque a palavra diz, se tu for fiel no pouco, sobre o muito, Deus vai te colocar. Olha para a vida de homens, pelo menos a grande maioria, que conquistaram algo grande. Passaram por desertos. Mas esses homens, eles entendem o princípio do transbordar, da generosidade. Vamos falar sobre o povo judeu. A medida de riqueza de um judeu não é por aquilo que ele tem. A medida de riqueza de um judeu, que é um povo próspero, que entende princípios, abençoado. A medida de riqueza de um judeu é sobre a quantidade de pessoas que ele pode ajudar. É completamente diferente da nossa. Eu não sou rico pelo que eu tenho, eu sou rico pelo quem eu ajudo, o que eu posso fazer. E as pessoas estão buscando conquistar ao invés, talvez, de ajudar. Mas eu também não posso ajudar ao ponto de tirar da minha família. Então, as pessoas precisam conhecer um pouco mais da palavra de Deus, um pouco mais sobre aquilo que a Bíblia diz sobre riqueza, e tirar esse preconceito, essa religiosidade. Eu estou dando para fulano e beltrano. Não, você precisa entender que se você tem um relacionamento com Deus, passa pela sua fidelidade. Se eu vou falar aqui algo pessoal, se eu confio a minha eternidade para Deus, eu não vou confiar o meu dinheiro para Ele? Então alguma coisa de errado tem. Se eu confio a minha vida, gente, eu não estou falando de 100 anos, eu estou falando de eternidade. Eu não vou confiar o meu dinheiro para Ele? Espera aí. Se tudo que eu tenho, tudo que eu sou é dele... Não faz sentido. Irmão, então são coisas que eu acho que é a minha opinião, é aquilo que a Bíblia mostra, eu acho que a gente tem que entender algumas coisas. E está tudo bem, às vezes a pessoa está num processo de aprendizado. Mas eu digo, vai começando aos pouquinhos, vai experimentando, porque os frutos virão e você vai dizer, não, esse é o caminho. Analisa a tua vida hoje, se o caminho que você tem trilhado tem dado certo, ou, deu certo até hoje, mas aonde você vai chegar dessa forma? Eu sempre faço essa análise. Né? E às vezes tem coisas
na minha vida que eu não consigo entender ou crer. Mas essas pessoas que são referência acima de mim, eu digo para minha esposa, a gente conversa muito, né? Amor, vamos por aqui, porque essa pessoa já viu, já enxergou algo que nós ainda não vimos. Ela já está numa altitude ou num topo da montanha que a gente ainda não alcançou. Então a gente consegue seguir. Aí chega lá, quando a gente tem a mesma visão, diz, ainda bem que a gente não parou. Ainda bem que a gente seguiu. Por quê? Porque hoje eu consigo enxergar aquilo que essa pessoa está falando. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? E trazendo para essa linha que você falou sobre o dinheiro, que o problema não é o dinheiro, né? É o amor a ele, o apego a ele. Para quem está ouvindo, assim, como que entende essa diferença? Como que sabe, putz, será que eu tô com apego ao dinheiro, com amor ao dinheiro ou não? Como que a pessoa pode, sei lá, validar isso? Vamos lá. Tu acorda de manhã com qual objetivo? O que te faz o coração pulsar mais forte? Porque tem gente que trabalha e é a missão, já não é o dinheiro, mas o dinheiro acompanha a missão ou o propósito. Não, mas eu preciso de mais dinheiro. Para quê? E se o teu coração parar hoje, o que acontece contigo? Esse dinheiro vai ter valido a pena de que forma? Os teus filhos estão mais preocupados com o dinheiro ou com o teu tempo? Né? Eu uso um exemplo assim, na minha época tinha aquela bola de futebol dente e leite. Tu chutava para a direita, ela ia para a esquerda. Deve custar o quê? 10, 20 reais. Às vezes a gente tem buscado coisas para os nossos filhos tão valiosas que a gente não teve, a gente quer dar o melhor para eles. E eu acho que está certo. Mas às vezes o nosso filho quer uma bolinha de 20 reais, mas não é a bola, é quem vai estar chutando ali com ele. É verdade. Então, eu acho que aí a gente já consegue entender. Poxa, eu quero ter mais, para quê? Para eu ajudar mais pessoas. Mas eu já estou ajudando mais pessoas hoje? Ou vou esperar daqui 10 anos para eu ajudar? Essa conta não fecha, é matemática. A minha esposa está mais feliz com esse trabalho, esse negócio, ou estou perdendo tempo com ela? Eclesiastes diz, né? O livro de Eclesiastes na Bíblia, que tem tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de chorar, tempo de rir. Mas tem um tempo. É muito pesado. Eu coloquei um vídeo nas redes sociais, acho que foi ontem, inclusive, que retrata o pai chegando no cemitério com um carrinho, com uma bola. E, cara, tem um túmulo e ele coloca o carrinho, coloca a bola e começa a brincar ao redor do túmulo. Tem que ver por que você está acordando de manhã cedo para fazer o quê, né? O que você está buscando? Você está acordando para buscar realmente a eternidade e a tua família de alguma forma, ou você está acordando para buscar só o dinheiro? E aí vem uma transição que todo homem precisa passar. O menino, ele faz o que ele quer. E o homem, ele faz o que precisa ser feito. Se eu viver como menino, realmente eu vou ter as minhas decisões, as minhas escolhas. Agora, um homem, eu preciso fazer o que tem que ser feito. Gente, tem um monte de coisa que eu não gosto de comer. Mas eu preciso comer, porque eu tenho que cuidar da minha saúde. Não é se eu gosto de ir para a academia ou não. Eu sou homem, eu preciso ir para a academia. Não é se eu gosto de fazer algumas coisas para minha esposa. Não, eu sou homem, eu preciso fazer isso por ela e pelo nosso casamento. Então, quando eu entendo que, eu até gosto disso. Eu ensino para o meu filho, né? Primeiro o dever, depois o lazer. Então, a gente tem invertido algumas vezes achando que, qual é o dever do homem? Não, meu dever é isso. Não. Teu dever agora é com a tua família. Teu dever agora é não fazer nada e ficar com a tua família. Porque a gente tem que entender algumas coisas, né? Qual é o nosso primeiro ministério? É a nossa casa. Depois é o nosso trabalho. Não adianta eu sair de manhã para trabalhar e está tudo difícil na minha casa. Eu preciso sair de casa e voltar como um herói. A esposa precisa entender que o marido, ele sai para caçar. Os nossos tempos de caça são diferentes hoje. Exato. Mas ele precisa sair com uma palavra de apoio, de afirmação. Porque o que o homem precisa é de afirmação. Quando a esposa entende isso, a gente pode falar sobre as linguagens do amor, né, que é importante conhecer um do outro. Às vezes é uma palavra que diz, amor, vai dar certo. Eu te admiro. Aquele cara virou um leão. Eu confio em você. Confio em você. E ele está louco para voltar para casa, para encontrar com ela, para ter a melhor noite da vida deles. E às vezes a gente acha que casamento é química, mas peraí.
Eu tenho colocado os elementos certos para que essa química aconteça? É verdade. Né? Se eu não plantar, eu não vou colher. Então, casamento é isso. E com os filhos. Gente, eu estou com um pré-adolescente em casa. É totalmente diferente. Às vezes eu digo, cara, tem outro homem dentro da minha casa aqui. Eu tenho um de 8. A gente tem que entender tudo isso. É fácil? Não. Por isso que eu preciso ter uma referência. Qual escola que ensina a gente a ser pai? Qual escola que ensina a gente a ser marido? Ensina a gente a ser muitas coisas. Mas, de repente, a gente se vê vulnerável e frágil em algumas áreas tão importantes da vida. Né? Por isso que o Legendários em 4 dias, a gente dá um alinhamento para tudo isso e saber em qual direção, desfrutar o caminho. E a pessoa vai. E é tanto homem junto que, na verdade, a troca de experiência, um ensina o outro. Isso é fato, em todas as esferas também. Até nessa questão do teu limite e aí do apoio moral e, enfim, da força ali da família, né, da equipe que tá te chamando para ir para cima, para não desistir. Aí tu aprende várias outras coisas além de desfrutar o caminho e a troca de experiência é uma aula, né? Tá aqui unidade, com o Ricardo, já é uma aula, unidade, né? Nossa. Então lá dentro tem uma aula de centenas de homens que estão falando a mesma língua. Acaba que todo mundo tá falando a mesma coisa e desfrutando o mesmo caminho. Aqui é só um pedacinho, né, do que a gente tá... Aqui é só um pedacinho, cara. E sabe o que gera lá também? Network. Quando você desce da montanha, você abre um grupo no WhatsApp só com as pessoas ali da tua... Você fez eu lembrar de uma coisa. Você acabou de comentar que você estava no Rio Grande do Sul com o Thiago Nigro. E a gente sabe que você já trouxe para o Legendários o Paulo Vieira, o Thiago Nigro. Como que foi essa conexão? Como que funcionou esse processo de trazer essas duas figuras que são referência hoje, né, no Brasil, né, principalmente no nicho deles? Como que foi? Sim. O Thiago Nigro a gente se conheceu através do Ricardo Martins, né, que era da My Broker. E um dia ele veio servir num top conosco, ele disse, o Nigro está querendo ir e tal. Aí a gente conseguiu uma inscrição para ele lá na Flórida. Então ele foi, teve a experiência dele, depois a gente se reuniu, virtual. E ele veio aqui conosco em Balneário Camboriú, que ele trouxe, se eu não me engano, 16 ou 17 pessoas. Trouxe o pai dele, familiares, enteado, os amigos. Foi nesse top que eu servi. Uhum. Isso. Então, assim, ele veio, aí ele serviu ali conosco, né? A gente teve um tempo bacana juntos, porque quando tu é legendário, tu fala a mesma língua, né? Então a gente acabou se conhecendo, depois nos conectamos novamente lá no Rio Grande do Sul. E o Paulo Vieira a gente vem há 2 anos, né? Através do Pastor Maico, que é muito próximo a ele, falando do Legendários, e aí a própria Camila, né? Disse, não, o Paulo vai e tal. Aí nós decidimos formar um grupo exclusivo para eles. Então aquele grupo foi da Febracis, né, os black belt dele, os convidados dele. E ali a gente fez uma edição, até o pessoal achou, vocês vão amolecer para o Paulo. Rapaz, nada, aquele top foi raiz mesmo. Paulo. Ele viveu toda a experiência de peito aberto, abriu o coração, né, tava com todos os amigos dele ali, as pessoas próximas a ele. Então, a partir dali, a gente começou a ter um relacionamento, né? Mas, como o Evandro disse, a gente, através do Legendários, tu acaba conhecendo pessoas de várias partes do Brasil. Pessoas de vários mercados, nichos, pessoas de diferentes acessos, né? Mas a gente sempre tem o mesmo propósito ali. Claro que a partir dali acabam surgindo negócios, pessoas vão se aproximando por afinidade. Eu tenho esse negócio, eu tenho aquele, né? Então hoje a gente tem uma rede que se comunica, né? Que sempre está junto, e as coisas acabam fluindo dessa forma, assim, né? O Thiago Nigro veio pela network com o Thiago Martins. Com o Ricardo Martins. Ricardo Martins da MyBrock lá de Goiânia. O Ricardo Martins, ele se inscreveu aleatoriamente ou alguém já conhecia ele também? Eu tô perguntando isso porque o network aqui no nosso podcast é legal a gente saber, sabe? A gente criou o clube, o Clube M, ele é baseado em network, né? E aqui dentro muitos negócios acontecem. Sim. Então a gente viu aí que no Legendário também tem essa conexão, é mais uma curiosidade mesmo. O Ricardo Martins, eu conheci ele, a gente estava falando no mesmo evento para empresários lá em Cuiabá. Legal. É um evento que é feito pela nossa base lá, são muitos empresários também, então a gente se conheceu ali, aí o pastor Washington até,
Ele, vamos levar o Ricardo e tal. Aí ele, não, porque eu não consigo, é muita coisa. E ele estaria num evento em Joinville na quarta e o Top estaria em Balneário na segunda. Então, encaixou certinho e o que Deus fez na vida dele, tanto é que ele tomou muitas decisões a partir dali, né? Ele alinhou muitas coisas e é um Eu vi o amigo que a gente testemunho tem. dele, ele estava olhando para outro lado. É aquilo que nós estávamos falando, né? Estava trabalhando mais do que o necessário. No testemunho dele, ele fala que ele passava muitos dias fora de casa e, claro, ele precisava dar atenção para a esposa e para a família, etc. Teve uma mudança realmente. Sim. E aí, depois, teve a conexão lá com o Tiago Nigro e com a célula do Tiago Nigro. Aí muitos outros empresários vieram depois, né? E o bacana é que quando um homem dessa posição, um grande empresário, ele passa pelo processo, ele é tratado da mesma forma que os outros. Então, às vezes, é o que as pessoas buscam, né? Eu não quero nada de igualdade. Então, eu vivo a experiência ali de uma forma muito particular, sem intervenção alguma, né? Tu viu lá que o Tiago estava super à vontade, né? A gente respeita muito isso. A individualidade da pessoa, o momento que ela está tendo com Deus ali, para que não haja nenhuma interferência por causa, às vezes, da posição, de quem ela é, o que ela carrega e tal. Ninguém nem sabia quem era o pai dele, quem era o irmão dele, nada. Enfim, foi bem natural. E isso é importante para o processo. Por isso que muitas pessoas têm procurado a gente aqui em Balneário Camboriú justamente por isso. Né? Por a gente manter isso. Respeitar e deixar a pessoa viver o momento dela. Já está se disponibilizando a passar 4 dias na montanha, deixando a família, os negócios, o celular, os contatos, e se voltando totalmente para Deus, abrindo o coração ali para aquilo que vai acontecer na montanha. É um lugar muito bonito que a gente tem aqui, né? A gente tem trilhas maravilhosas pelo Brasil. O Vale Europeu é incrível. Cada lugar que a gente vai assim também, as pessoas que a gente conhece, né? E às vezes tu tá conversando ali na montanha, depois tu vai descobrir um mega empresário, mas tá ali junto. Médico, bombeiro, tem de tudo lá. Tudo. Mas eu acho importante, sabia? Eu não sei se é porque eu sou fã do network, porque eu vendo apartamentos também, né? Também não, né? Eu sou, na verdade, engenheiro civil de formação. Nas redes sociais eu vendo mentoria e curso online. Enfim, a construtora fica em Navegantes. E aí no network, você deve imaginar que a gente vende muito apartamento no network, né? Mas voltando aqui para o Legendário, eu acho importantíssimo ter nomes expressivos no Brasil, não só pela marca Legendários, mas por causa que vai aumentar o movimento e é uma maneira de transbordar na vida de outras pessoas. É uma ferramenta que Deus colocou na tua vida e aí você está transbordando e vai transformar muito mais a vida de muitos homens. Sim. Então, faz parte do processo. Não é à toa que Deus colocou essas pessoas na vida do Ricardo ou através do Pastor Michael, o network ali, Paulo Vieira vai fazer para os amigos dele. Cara, é porque o movimento tá tão grande, eu vou viajar aqui agora, é uma esfera, um ecossistema que vai além do ser humano, sabe? É uma conexão que tá aqui em cima da gente. Exato. Isso que tu falou agora. Que vai transformar a vida de pessoas, entendeu? É isso que eu quero dizer. Que eu queria trazer junto. É que tem gente que acha que isso é marketing, cara. É isso que eu quero falar. Isso não é marketing. Isso foi acontecendo naturalmente. Apareceu essas pessoas na vida do Legendário naturalmente. Não é porque a gente quer que esse movimento cresça. É que o movimento vai crescer. Não tem mais volta, entendeu? Né? Dentro desse processo, inclusive, era uma dúvida minha, claro que agora eu já não tenho mais essa dúvida, mas muita gente deve ter ainda. O Legendário, ele é um movimento religioso? Vamos lá. Se a gente usar a palavra religioso, ele vai ficar muito formatado dentro de alguns limites. Praticamente metade que participa conosco em Balneário Camboriú não tem religião alguma ou não frequenta uma igreja. Isso que é o maravilhoso. Nós temos princípios, nós falamos ali sobre o legendário número 1. Quem é o legendário número 1? Jesus Cristo. Então, alguns falam em princípios judaico-cristãos, outros falam de princípios bíblicos, e tudo que a gente aplica é ali. Em momento algum a gente fala sobre uma religião, mas a gente fala de princípios que você tem a opção de colocar em prática ou não,
de ajudar na tua vida, que você pode colocar na sua empresa, você pode colocar na sua família, no seu casamento, em qualquer área da vida. Então, nós temos princípios cristãos baseados nisso. Cada sede, ela basicamente tem uma igreja apoiando espiritualmente. Mas são várias denominações, várias religiões que participam conosco, né? O que nós prezamos realmente são princípios, valores cristãos. Todos nós, legendários, nós temos um número legendário. Quando você participa, você ganha aquele número. Aquele número é como uma nova identidade para você cuidar a partir dali. Porque acontece que alguns homens chegam ali com a identidade totalmente destruída. E a partir dali eles têm algo novo para cuidar. Por exemplo, eu sou o número 4.500. O Everton é o 46.718. 46.718. E sejam todos bem-vindos. E todos nós, não existe maior e menor, todos nós estamos seguindo ao número 1, que é Jesus. Por isso que desfrute o caminho, siga ao legendário número 1. Então, assim, não é um movimento religioso, porque ele religioso a gente limitaria demais isso, né? Então, a gente precisa entender que existem princípios, valores que a gente aplica e tem dado certo. Ah, eu vou lá, vou fazer, não quero... Você não é obrigado a nada. Vá lá e tenha a sua experiência. E tire as suas próprias conclusões. Vai de copo vazio. É isso aí. Vai de copo vazio. E as pessoas confundem um pouco hoje, daí vamos trazer aqui, né, o movimento de desenvolvimento humano e até um movimento evangelista, que traz o evangelho dentro desse processo. Está associado essa questão de desenvolvimento humano, inclusive dentro do processo do Legendários, né? Sim, demais. Certeza. Demais. Tudo que tu viver ali, tu vai poder aplicar em qualquer área da tua vida. Quero levar para a minha empresa. Tanto é o que acontece. Alguns empresários passam por esse processo e eles dizem, não, a partir de agora todos os meus diretores têm que passar pelo Legendários. Todos os meus gerentes. Muitos empresários colocam a equipe, principalmente a equipe de frente, na montanha. E aí a produtividade vai lá em cima, o comprometimento, a visão, a unidade, caem as barreiras, o que é amor, o que é honra. Eles chegam e dizem, rapaz, primeira conversa assim, você é um legendário. Não preciso estar falando contigo sobre comprometimento. Você sabe o que é dar a milha extra. Não preciso estar falando contigo sobre isso. Por quê? A gente é legendário. Então, muita coisa já se resolve ali. Não que nós sejamos, quero deixar claro isso, sejamos um grupo de super-heróis. Não, não é isso. Mas somos homens que passaram por um processo e isso começou na montanha e nós temos uma responsabilidade. Vou repetir, não somos super-heróis, mas somos homens comprometidos com um processo e comprometidos com uma causa, que é a causa de Deus para as nossas vidas. Ah, eu quero passar na montanha e não quero mais nada. É uma escolha sua. Mas a sua família precisaria que você colocasse em prática algumas coisas. Então, assim, a conta vai chegar para a gente em algum momento. De tudo que a gente fizer. E a gente precisa entender, eu posso resolver agora, eu quero deixar lá para frente. Talvez ela vai chegar com muitos juros, muita correção. Então, a gente já vai alinhando essas coisas agora, né? O Paulo Vieira mesmo diz, a Febracis é antes e depois do Legendários. Uau! Ele falou isso. Que loucura. No método CIS tem um momento que ele entra com a camisa do Legendários. Que lindo. Os treinamentos dele, ele usa, inclusive, algumas palavras que a gente... Quanto mais rápido. Né? Algumas coisas que a gente usa não lá no pode Legendários. falar tudo, seu Ricardo. Não, mas quando eles passarem por lá, eles vão entender. Já vai fixar. E foi muito bom para a vida dele, para a casa dele, para a família dele. Né? Então, a gente tem sido muito abençoado com pessoas influentes fazendo. Né? Nós nunca começamos com esse propósito, mas hoje são homens como a gente, que precisam da mesma experiência que nós. E mais, são homens que carregam uma responsabilidade muito maior que a nossa. É verdade. A Bíblia diz, quem mais é dado, mais é cobrado. Se Deus dá mais para um, vai cobrar mais dessa pessoa. Esses homens influenciam milhões de pessoas. Sim. Então, eles têm uma responsabilidade maior. E às vezes a gente só olha para a casca, para o lado de fora. A gente não cuida do homem que está lá dentro, da família que está pagando um preço por tudo isso. Porque para onde a gente está hoje, alguém já abriu esse caminho. Alguém mostrou qual caminho tem que ser trilhado.
Então a gente precisa olhar para esses homens com honra e perceber que eles têm necessidades às vezes. Porque às vezes a gente olha um artista, olha um grande empresário, poxa, parece que só tem vitórias, mas a gente não sabe o peso da mochila que ele carrega. E a gente está aqui para isso. Se é um legendário, a gente está aqui para te ajudar a carregar a tua mochila. Vamos lá. Então, como não existem interesses, a gente consegue fluir de uma forma natural, ajudando, compartilhando. Porque quando tu passa pela montanha, não adianta. Ali cada um aceita de um jeito, né? Com certeza desce da montanha outro homem, com menos vício, porque ele tem que tirar as coisas do que ele está carregando, da mochila dele, e muitas travas seguram ele na vida dele, né? Aumenta muito o respeito pelo próximo, não só pelos homens. Aumenta essa questão de pensar que nós somos iguais e nós não somos melhor do que ninguém. Não é só por causa da camisa laranja. Essa camisa, que é uma farda, na verdade, não se compra. Ela é conquistada na montanha. Pois é, você conquistou ela. A pessoa pode fazer mais de uma vez o Legendários? Não, tu pode fazer uma vez como iniciante e depois tu faz servindo. Servindo pode fazer várias vezes? Várias vezes. Aí cada vez que tu vai, tu ganha um pet daquela edição. Como se fosse os brasão. Isso. Né? Aí tu vai conquistando mais e tal. Mas dentro da palavra Legendários, é o que a gente praticou muito forte. Essa ação do Rio Grande do Sul, a gente já praticou em Rio Grande do Sul, a gente já havia praticado em Rio do Sul, nas enchentes. Então a gente tem várias ações sociais. Várias. E dentro da palavra Legendários tem 3 letras que estão unidas. O D, o A e o R. Legendários. Nós, legendários, nós somos chamados para dar. Nós temos essa responsabilidade. Onde houver uma necessidade, aonde houver uma oração para ser respondida, nós, legendários, precisamos estar ali. Então, se a cidade, se o estado, se a nação tem uma necessidade, nós, legendários, vamos nos levantar para atender aquela demanda. Foi daí que veio o nome? Não, o nome vem de Legendários, quer dizer, basicamente, aquele que escreve a legenda, ou legenda. O que seria isso? Nós falamos muito sobre escrever uma história digna de ser contada. Nós, como homens, nós caminhamos nessa terra, por onde a gente passa, escrevendo uma história. Se eu passar ali agora tomar um café, eu vou passar pela vida daquela mulher que está atendendo. Que história que eu vou escrever? Eu vou tratar ela mal, vou tratar ela com honra, vou às vezes dar um sorriso que vai mudar o dia dela. Estou passando pela vida dos meus filhos, da minha esposa. Que história que eu estou escrevendo nisso? Na minha igreja, na minha empresa, meus funcionários. Enfim, eu tenho uma responsabilidade de escrever homens com uma história digna de ser contada. Vamos lá. Nem sempre é uma história de sucesso. Porque às vezes eu posso estar subindo a montanha, posso estar escorregando, minha mochila pode estar pesada. Mas mesmo ali eu estou escrevendo uma história digna de ser contada. Porque eu estou mantendo o meu caráter, a minha integridade. Estou mostrando para as pessoas uma história de superação, de persistência, de perseverança. Isso é uma história digna de ser contada. Nem sempre é no topo da montanha, mas na trajetória eu estou escrevendo ela também. Porque nem sempre eu vou estar numa fase boa da minha vida. Nem sempre eu vou estar no momento dos aplausos. Mas é quando eu estou lá, não desistindo. Às vezes é uma história digna de ser contada. Então, Legendários vem disso. Homens que escrevem uma história digna de ser contada. Basicamente, seria isso. Servir ao outro, né? Dar, servir. Que legal. E a numeração, você falou que ela é única, certo? Única. Mas é no mundo. Global. Como que vocês fazem esse controle? Porque automaticamente vocês fazem um Legendários aqui, estão fazendo outro... vocês recebem os números para distribuir? Nós temos uma central que fornece os materiais para a gente, global. Então, quando eu abro um top, eu digo lá 320 inscrições. Eu já recebo aquela numeração. E aquela numeração é para aquele top. Né? Então... E o top também tem número. Top tem número. 650. Top é o quê? Track Outdoor Potencial. Esse é um top. Para você se tornar legendário, você passa por um top. É a porta de entrada. Às 72 horas, os 4 dias da montanha. E cada top tem um número. Por exemplo, a gente já está em top 700 e pouco. Eu fiz o top 42, a gente está em 700 e pouco. Nossa. E hoje a gente está alcançando a numeração quase 70 mil. Hoje nós somos mais de 12 mil homens no Brasil.
Mais de 70 mil homens, ou praticamente 70 mil homens, no mundo. O Brasil tem uma projeção de, nos próximos anos, a gente chegar a 500 mil homens no Brasil. É isso que eu ia perguntar. Qual é o futuro do Legendários? O que você vê do Legendários para o futuro? Hoje a gente não consegue atender a demanda. Todos os tops, ou as edições que a gente abre no Brasil, elas esgotam em 3 minutos. Eu sou a prova viva. 3 vezes não durou nem 3 minutos. É muito rápido. Existe uma demanda. E as pessoas acham, é porque é para fulano, para outro. Não. É internet, vai, e infelizmente a gente não tem como atender. Nós fazíamos para 150, 160 pessoas aqui em Balneário Camboriú. Nós já estamos fazendo 2 ao mesmo tempo, para 320 pessoas. Nós aqui em Santa Catarina estamos abrindo mais 5 trilhas. Então a gente tem Joinville, Balneário, né, onde é a sede dos pioneiros, Itapema, Florianópolis, Criciúma, e estamos preparando uma no oeste do estado. Porque ano que vem nós vamos sair com um top, com 1.000 homens na montanha, nessas... Simultâneo. Então a gente vai ter edições com 1.000 homens ao mesmo tempo. Por que isso? Porque são 1.000 famílias alcançadas. E a gente não pode entrar em algo como uma linha de produção, não. Cada top é específico. Então, eu não posso querer acelerar e perder a essência. Nós somos extremamente rigorosos com a essência. Nós estamos há 7 anos fazendo a mesma coisa. E talvez isso vai soar para alguns empresários, poxa, não inovaram. É porque tem coisa que a gente não pode inovar. A essência de um perfume, tu não inova. Tu pode fazer dali outros bons perfumes, mas a essência é a mesma. Quando a gente vai abrir uma trilha, a gente procura aplicar a essência. Porque nós brasileiros temos uma tendência, né, de sermos criativos. Muito. E quando a gente passa fazendo muito tempo a mesma coisa, a gente diz, não está funcionando. Não, é que a gente se acostumou com isso, mas o resultado é esse. Claro que a gente faz adaptações, às vezes usa uma linguagem diferente, mas para fazer a mesma coisa. Então, a gente é extremamente rigoroso nisso. Não saia da essência. E a gente tem batido nessa tecla e temos conseguido manter isso. E nessas trilhas a gente vai manter a essência também. E eu vivi isso aí também. Eu fui servir como segurança e o meu coordenador dizia isso. Não inventa lá na montanha, só faz o que foi dito para fazer que vai dar tudo certo. Sim. Imagina, foi extraordinário. Essa estrutura que a gente falou, colocar 200 homens. Se cada um for um pouquinho criativo, a gente perde o controle. Total. Né? A gente diz, anote as ideias, apresente, porque na próxima edição a gente quer poder aplicar, se for algo bom. Mas nessa a gente não muda. E são questões extraordinárias, assim, de respeito ao próximo. Até a questão do boné, não virar o boné para trás. Eu acredito que é todo um processo. Como todo mundo quem vai servir passa por um treinamento. Não deva ter muita resistência, né? Ou tem resistência de algumas pessoas que vão no processo. Alguém que se rebeldia lá em cima? Acredito que, não sei, meu ponto de vista. Temos desistentes. Tem desistentes. Desistem no meio do caminho, não aguenta fazer todo o processo. Eu nunca vi alguém desistir por questão física. Emocional. Não querer passar pelo processo. Não quer curar aquilo naquele momento. E aí a gente deixa a pessoa à vontade. Tá certo. Então, assim, está aberto para todos, mas não é para todo mundo. Essa camisa, ela não se compra. Você pode, na melhor loja que tem, pagar o preço que você quiser. Você não encontra. Ela se conquista. Porque tem coisas na nossa vida que não é pelo recurso ou pelo acesso que a gente tem. É pelo processo que a gente decide viver. Ninguém conquista um casamento de sucesso por uma bela festa, pelo lugar que mora. Não. É porque diariamente você está ali, cedendo um ao outro, cuidando um do outro. É o processo que precisa ser vivido. Então, quem desiste não é por questão física. É por não querer viver aquilo que precisa ser vivido. Ali existem regras, princípios. Se você não quiser, está tudo bem, querido. Deus te abençoe. Mas, se você quiser, existe um topo da montanha. O empresário não faz o que ele quer. O homem não faz o que ele quer. Ele faz o que precisa ser feito. Então, se você vai para lá querendo fazer o que você quer, talvez não seja o lugar certo. Porque lá é lugar para homens, não é lugar para meninos.
E olha que loucura, esse bate-papo tão grandioso, porque como o Diego não passou pelo processo ainda, as dúvidas dele são gigantes, né? São genuínas. E aí é diferente do Ricardo participar de um podcast que todo mundo ali já participou, e aí não que seja a melhor entrevista ou pior entrevista, é que fica uma entrevista diferente, porque o público que está assistindo a gente, muitas vezes, é um público que nem sabe, talvez, que existe o Legendário, ou ouviu falar que algum amigo contou. Mas as tuas perguntas são... Eu tô representando o pessoal lá fora. É pergunta que eu já não tinha curiosidade, entendeu? Dessa pergunta. E a minha curiosidade eram outras. Era mais o sentido de crescimento, network, o negócio que vai ter pra frente. Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Fala. Acho que eu tô falando demais. Porém, eu levei meu pai e dei de presente pra ele, 67 anos. Quando ele tinha 67 anos, há uns 4, 5 anos atrás. Ele viveu todo o processo. E a gente vê uma diferença gritante entre gerações. Mas gritante, gente. Falando dessa questão de desistência, não que somente nessa faixa etária desista, mas a geração mais antiga, digamos assim, leva muita vantagem sobre a geração mais nova. Porque são homens que conquistaram na fibra, na garra, na perseverança, tendo que engolir sapo, tendo que ir para frente. Aí tu pega uma geração mais nova que tem dificuldade com os processos ou com as etapas. Gente, lá tu vê uma grande diferença. Fisicamente talvez muito melhor, mas emocionalmente não estão preparados para algumas guerras. Maturidade, é isso aí. Eles são criados, são forjados nesse processo. A gente vê hoje, querendo ou não, assim, uma geração muito enfraquecida emocionalmente, que não tem resiliência. Eu vejo pela minha infância, né? Brincava lá, arranhava, caía, voltava, não tinha esse... Hoje, se a criança, sei lá, ela rala um dedo, é quase a morte. Então, ela não tem essa resiliência emocional. Sim. E não só, a gente está falando fisicamente, mas em questões do dia a dia. Vai para uma empresa, o colaborador hoje, ele já não tem a maturidade emocional para lidar com situações adversas. Por isso que, para se destacar hoje no mercado, você não precisa ser uma pessoa muito fora da curva. Basta ter um emocional bem trabalhado. Perfeito. Pessoal, Pastor Ricardo, estamos indo para o final da nossa entrevista e do nosso episódio. Quer falar mais alguma coisa? Não, acrescentar? Eu tenho 3 perguntinhas para ele antes. Posso? Claro, pô. Temos um tempinho ainda? Vamos embora. A gente, durante a vida, a gente suporta muita coisa. Tem muita gente que quer viver uma vida hedonista. Só voltada pelo prazer. Mas tem coisa que a gente tem que suportar. E tá tudo bem. Olhando para a sua vida hoje, o que você não suporta mais? Se fosse para colocar, isso eu não suporto. Sempre tem coisas que a gente não suporta, que a gente não tolera. O que você não suporta na sua vida? Eu não suporto falta de caráter. Boa. Eu não trabalho com quem tem potencial, eu trabalho com quem tem performance. Não com os talentosos, mas com os comprometidos. Eu acho que todo mundo pode errar, mas caráter, tu está confiando na pessoa. Isso, para mim, não dá mais. Não dá mais. Perfeito. E um princípio. O princípio. O princípio não é só por mim. Quando eu coloco o pé, eu sei quem eu estou representando, eu sei quem está confiando em mim, e eu sei que eu não posso arredar dessa missão até que ela se cumpra, porque eu não posso frustrar as pessoas. E um recado, olhando para aquela câmera lá, um recado para o pessoal. Recado para os homens. Boa. A gente não pode fazer uma mulher chorar. A gente não pode fazer uma família pagar um preço pela nossa omissão. Por querer, às vezes, fazer coisas que a gente não deveria fazer. Tem coisas que não valem a pena. Saiba quais são os teus valores, os teus princípios. E você é um pai, você é um marido. Você vai pagar um preço por isso, mas vale a pena. Porque um dia, uma mulher saiu da casa dela ou decidiu se unir a você, confiando em ti. Filhos te veem como um herói. Então não abra mão disso. Não é fácil, mas busque ajuda. Busque homens que têm princípios e valores, que vão te levar para o topo da montanha,
não aqueles que ficam na base da montanha apenas dizendo é muito alto, isso não é para você, olhando para as dificuldades. Honra quem confiou em ti. Eu acho que esse é o recado. Meu Deus, Amém, que aula! Ricardo, muito obrigado mesmo por participar, por contribuir tanto. Como eu falei, eu estou representando o pessoal, mas são dúvidas genuínas. Tudo que você trouxe agregou muito na minha vida. E em setembro eu estou lá subindo o morro com você. Vai ser um prazer te ter lá com a gente. Obrigado, Ricardo. Parabéns pelo trabalho. Deus abençoe tua vida. E, cara, que benção, assim, trazer esse processo, essa ferramenta para o Brasil. Tem ajudado muito aí os homens, realmente. E obrigado por ter vindo aí, por ter participado, dispor do teu dia, de uma parte do teu dia, do teu horário, da tua agenda. Acho que é só agradecer, foi um baita aprendizado. Exatamente. Para você que está assistindo, gostou, igual a eu, igual o Everton aqui, ó, não gasta pegar o dedo, clicar aí no curtir, compartilhar com alguém que você ama, porque essa mensagem vai levar para muitas outras famílias e fazer homens mais fortes e não omissos. Até o próximo podcast. Obrigado, valeu, turma.